Você já parou para questionar se algum objeto que você preserva de um ente querido falecido poderia estar, sem que você saiba, afetando a alma dele? Não se trata de superstição, nem de medo infundado, mas do laço invisível que permanece entre os vivos e os mortos, quando o amor não entrega plenamente o outro a Deus. Santa Teresa de Jesus, que conhecia como poucos os mistérios da alma humana e os caminhos do purgatório, deixou um alerta inquietante que poucas pessoas conhecem. Existem certos objetos que jamais deveríamos guardar de quem partiu, pois, longe de honrar a sua memória, podem aumentar a sua dor espiritual. Ela dizia: a alma sente o que o coração retém. E com isso, ela não falava de lembranças ternas, nem de fotografias, nem daquilo que se guarda por puro afeto, mas de certos objetos que, segundo ela, amarram a alma à terra, fazem-na sentir-se retida e impedem-na de avançar para a luz de Deus com liberdade e paz. Santa Teresa compreendia que a morte não rompe o amor, mas exige que o amor seja transformado, que deixe de ser posse e se torne entrega, que pare de dizer meu e aprenda a dizer teu, Senhor. E quando essa transformação não acontece, alguns objetos tornam-se correntes invisíveis. Ela afirmava: o que o vivo agarra em excesso, o falecido sente como um fardo. Para Santa Teresa, o lar é um espaço onde a memória de quem partiu deve ser honrada com amor, mas também purificada. E ela sabia que há coisas que os vivos guardam não como lembrança, mas por medo de deixar ir, por dependência emocional, por culpa ou por uma ferida que não cicatriza. Essas coisas, dizia ela, não acompanham a alma, aprisionam-na. A santa contava que, numa ocasião, visitou uma família profundamente ferida pela morte do pai. Tinham guardado absolutamente tudo: as roupas, objetos pessoais, itens íntimos do cotidiano, certas coisas que ele carregava no dia em que morreu, até itens deteriorados ou sem valor. A casa estava cheia de silêncio e, no entanto, carregada de algo que pesava mais do que o ar. Santa Teresa descreveu essa sensação como a alma presente, mas incapaz de partir. Ela não falava de fantasmas, não falava de aparições. Falava da dor espiritual de uma alma que sente o apego daqueles que ficam. Ela dizia que há objetos que atam mais do que palavras, e explicava que, quando a família não consegue soltá-los, a alma percebe essa incapacidade como um chamado constante para a terra, e isso aumenta o seu sofrimento. Não porque queira voltar, mas porque não pode consolar aqueles que se agarram ao que ela deixou para trás. Santa Teresa afirmava que uma das grandes dores da alma falecida é ver aqueles que ama acorrentados a coisas que já não pertencem ao tempo presente. Coisas que mantêm aberto um luto que deveria cicatrizar. Coisas que são guardadas com lágrimas, não com paz. Ela dizia: a alma sofre quando vê o coração sem descanso. E acrescentava que há objetos que, pela sua natureza, pela sua carga emocional, ou pela forma como foram usados, fazem a alma sentir uma espécie de puxão em direção ao mundo, um lembrete doloroso do que foi, um eco do que já terminou. Isso, para Santa Teresa, era uma forma de sofrimento invisível. Ela explicava que o amor, quando se torna apego doloroso, transforma-se numa sombra, e essa sombra afeta tanto o vivo quanto o falecido. O amor que retém, fere. O amor que entrega, cura. Santa Teresa falou com grande clareza sobre isto. A alma precisa ser entregue a Deus. Mesmo que a família a ame, sinta saudades, queira preservar um pedaço do tempo compartilhado. E quando essa entrega não acontece, alguns objetos tornam-se freios espirituais. Mas a santa também sabia algo mais profundo. Nem todos os objetos fazem mal. Há memórias que aliviam, que consolam, que elevam, que verdadeiramente honram a memória do falecido. Mas há outros que, pela sua história, pelo seu significado ou pela forma como são guardados, não deveriam permanecer no lar. Ela dizia que a alma sabe o que aprende e o que a liberta. E afirmava que, quando algo é guardado por dor, por culpa ou pela necessidade de não aceitar a ausência, esse objeto torna-se um fardo espiritual para todos. Santa Teresa insistia em algo que jamais esquecereis. Não guarde o que para a sua alma, e não guarde o que para a deles. E aqui é onde o seu aviso se torna mais forte.
Existem certos objetos que, segundo ela, nunca deveriam ser guardados porque a sua carga emocional é demasiado pesada, porque mantém uma ferida viva, ou porque a alma sente que não pode avançar enquanto esses objetos permanecerem retidos. Ela afirmava que esses objetos geram uma espécie de vínculo invisível, uma tensão espiritual que não pertence nem aos vivos nem aos mortos. E dizia que a alma quer paz, mas há coisas que chamam para a terra. Por isso o seu aviso era claro, direto, quase urgente. Nunca guarde certas coisas do falecido, porque longe de honrá-lo, podem aumentar a sua dor. E o mais impressionante é que o primeiro tipo de objeto que Santa Teresa disse que nunca se deve guardar é um que quase todas as famílias guardam, pensando ser um gesto de amor e memória. Santa Teresa dizia que o primeiro tipo de objeto que um cristão jamais deve guardar de um falecido é tudo aquilo que preservou o seu sofrimento mais direto. Vestimentas impregnadas de dor, objetos marcados por uma longa doença, coisas que ficaram carregadas de angústia ou exaustão espiritual. Ela explicava-o com uma frase que gelava quem a ouvia. Há coisas que ficam com a dor da alma. Para a santa, a alma após a morte já não sente a dor física que tinha em vida, mas percebe o eco espiritual dessa dor quando os que ficam na terra se agarram às coisas que a contêm. Ela contava que muitas pessoas guardam objetos não por amor, mas pelo dilaceramento, pela ferida, pela incapacidade de aceitar o que aconteceu. E esses objetos guardados com lágrimas, com lamentos, com nostalgia pesada, tornam-se lembretes espirituais que atam tanto o vivo quanto o falecido. Santa Teresa dizia: a alma sofre quando vê que a sua dor não foi entregue. E isso incluía tudo o que pertenceu a momentos finais difíceis. Roupas gastas pela doença, objetos que acompanharam noites de sofrimento, pertences que falam mais de dor do que de amor. Para a santa, estas coisas preservam uma marca espiritual muito profunda. Não porque tenham poder, não porque estejam carregadas de forma supersticiosa, mas porque guardam a memória emocional do momento. E quando essa memória é preservada, impede o vivo de curar e faz a alma sentir que a sua despedida não foi completada. Santa Teresa relatava que, num dos casos que mais a comoveu, uma mãe guardava as roupas que o filho usou nos últimos dias de vida. Dobrava-as cuidadosamente, cheirava-as constantemente, levava-as de quarto em quarto. Escondia-as quando alguém tentava ajudá-la a seguir em frente. Guardava-as como se o filho pudesse voltar para vesti-las. Ela dizia que a alma do filho via aquilo como uma âncora à terra. Uma âncora cheia de amor. Sim, mas também feita de dor não curada. Santa Teresa explicava que o amor, quando puro, entrega. Mas o amor misturado com desespero, agarra. E quando agarra, a alma sente um puxão para trás. Não porque queira voltar, mas porque a tristeza da pessoa viva pesa sobre ela como um laço invisível. Ela afirmava: a alma não quer que guardes a sua dor, quer que guardes a sua luz. Isto era crucial para a santa. Não se trata de esquecer o falecido, mas de não guardar o que o aprisionava, não guardar o que representa a sua agonia, a sua doença, o seu esgotamento interior, a sua última luta terrena. Segundo Santa Teresa, manter esses objetos faz com que o vivo permaneça preso no luto, o lar se encha de um silêncio que não cura, e a alma perceba uma falta de entrega, uma despedida que não foi espiritualmente completada. Ela dizia: se guardas o que causou sofrimento, chamas o sofrimento para a tua casa. Santa Teresa contava que em alguns lares onde via objetos marcados pela doença, bengalas gastas, medicamentos preservados, lençóis, roupas rasgadas, objetos deteriorados pelo uso final, a atmosfera espiritual tornava-se triste, pesada, parada. Não era que o objeto tivesse poder, era que a memória da dor permanecia aberta. Ela explicava: o objeto guarda a história, o coração guarda a ferida, e quando ambos permanecem juntos, o luto nunca termina. E a alma percebe esse luto como um chamado, uma espécie de corrente que a lembra da sua fragilidade passada. Santa Teresa dizia algo que doía a muitos ouvir, mas que precisavam entender.
A alma quer que lembres o seu amor, não a sua agonia. Por isso, ela alertava com tanta firmeza que havia coisas que não deviam ser guardadas. Porque, segundo ela, reter o que simboliza o sofrimento não honra o falecido, ata-o. Ela contava que, enquanto rezava por um homem falecido, sentiu uma das intuições mais claras da sua vida espiritual. A alma dizia: não guardes o que me fez chorar, guarda o que te fez me amar. E isto resumia tudo. Santa Teresa explicava que, quando uma família mantém objetos que representam um fim doloroso, a sua alma não descansa plenamente, porque sente que o sofrimento permanece presente no lar onde viveu. Ela dizia que a alma não quer deixar a sua família na sombra, quer deixar luz. Por isso pedia que esses objetos fossem entregues a Deus, que fossem doados, que fossem libertados, que fossem deixados ir com oração, que fossem soltos como um ato de amor. O ato de deixar ir esses objetos é, segundo a santa, uma forma de misericórdia para o vivo, que se liberta do peso, e para o falecido, que avança com maior paz. Santa Teresa era muito clara sobre isto. Não guardes o que já cumpriu o seu tempo. Deus não habita no que dói eternamente. E por isso, para ela, este tipo de objeto devia ser o primeiro a ser entregue. Não para esquecer o falecido, mas para libertá-lo. Não para apagar a sua memória, mas para curar a tua. Não para distanciá-lo, mas para permitir que esteja em paz. O mais impressionante é que este primeiro tipo de objeto que Santa Teresa pede para não guardar é apenas o começo. O que vem a seguir é ainda mais surpreendente. O segundo tipo de objeto proibido, segundo a santa, não é marcado pela dor, mas pela obsessão do coração. Santa Teresa dizia que o segundo tipo de objeto que jamais se deve guardar de um falecido é tudo aquilo que se preserva por obsessão emocional, pelo medo de esquecer ou pela necessidade de reter a pessoa como se ela ainda pudesse voltar. Ela explicava-o com uma clareza que desarma. O amor que se agarra demais prejudica a alma que já partiu. Ela não falava de belas lembranças. Não falava de objetos consoladores. Não falava de gestos feitos com paz. Santa Teresa referia-se àquelas coisas que são guardadas com tanta força que deixam de ser memória e tornam-se um substituto do falecido. Objetos que já não são símbolos, mas suplentes. Objetos que são vigiados como se a pessoa ainda estivesse dentro deles. Ela dizia que há memórias que o coração não guarda, mas esmaga. E afirmava que, quando um objeto se torna um substituto emocional, a alma do falecido sente-o como um chamado, como uma impossibilidade de avançar espiritualmente enquanto o vivo não se liberta. Santa Teresa relatava que, antes de entrar para o convento, conheceu uma mulher que tinha perdido o seu jovem marido. Ela guardava o seu relógio, o seu anel, o seu lenço, as suas cartas, uma mecha do seu cabelo e alguns objetos que ele carregava consigo todos os dias. Até aqui, tudo parecia normal, mas o inquietante era como ela os guardava. Escondia-os, tirava-os à noite, pressionava-os contra o peito, chorava sobre eles. Falava com eles como se ele pudesse ouvir. O objeto tinha deixado de ser uma lembrança e tinha se tornado um altar emocional. Santa Teresa explicava: o objeto com o qual falas torna-se uma corrente, e afirmava que este tipo de apego não honra o falecido, mas fala-o sentir-se retido, como se parte da sua alma ainda estivesse presa pela dor da pessoa viva. Ela dizia: a alma ouve o grito que se agarra, mas não pode consolar quem não quer soltar. E acrescentava que essa impossibilidade sente-se para o falecido como uma forma de sofrimento espiritual. Não podem voltar, não podem intervir, não podem acalmar o seu ente querido. E, no entanto, ainda sentem a força desse laço. Santa Teresa afirmava com força surpreendente: o objeto que substitui o falecido fere a alma, porque o verdadeiro amor entrega, mas a obsessão retém. E a alma percebe essa retenção como uma espécie de puxão para a terra, uma reclamação invisível. Fica, não vás, preciso de ti. Santa Teresa dizia: a alma quer avançar para Deus, mas sente a tristeza daqueles que não a querem deixar ir.
Por isso ela alertava que certos objetos de uso íntimo, medalhas, cartas apaixonadas, roupas muito pessoais, presentes carregados de desejo, pertences que são beijados ou pressionados como se contivessem a presença do falecido, podiam transformar-se num laço emocional que magoa tanto o vivo quanto o falecido. Ela contava algo que gelava todos os que a ouviam. Uma alma fez-me sentir que lhe doía ver a sua família falar com as suas coisas como se ela vivesse ali. Não era dor física. Era dor espiritual. A impotência de não poder responder. A dor de ver a sua família ancorada ao passado. A tristeza de ver que a sua ausência não era aceite. Santa Teresa descrevia-o como uma dor sutil, mas profunda. A alma sente que a sua despedida não foi recebida. Porque para uma alma descansar, precisa que os que ficam a entreguem completamente a Deus. Não no esquecimento, mas na paz. Ela afirmava: o que se guarda com choro profundo também guarda a alma. E isto não significa que o falecido esteja preso. Significa que sente a falta de descanso emocional do vivo como algo que pesa no seu caminho espiritual. Santa Teresa também explicava que há objetos que se transformam em amuletos emocionais. Objetos que são beijados todos os dias, que são escondidos dos outros, que são carregados para não perder o falecido, que são guardados como refúgio de um vazio que não se quer enfrentar. Ela dizia que o objeto se torna um ídolo, e a alma entristece-se porque a pessoa vive a olhar para trás, não para Deus. Santa Teresa insistia em algo que dói, mas salva. A alma não quer ser retida, quer ser lembrada com paz. Por isso pedia para não guardar objetos quando o coração não está pronto para fazê-lo com serenidade. Tudo o que é preservado com desespero é um fardo. Tudo o que é guardado com apego obsessivo é uma ferida. E tudo o que é mantido para não aceitar a ausência é um peso espiritual. Santa Teresa afirmava: a alma sofre quando vê os seus entes queridos presos na sua imagem, porque não quer ser sombra, quer ser luz, não quer ser memória dolorosa, quer ser semente de esperança, não quer permanecer num objeto, quer que o coração avance para Deus. Ela dizia: o que guardas do vazio esvazia-te mais, e ensinava como deixar ir, não para esquecer, mas para amar melhor. Soltar objetos que se tornaram ídolos emocionais é, segundo Santa Teresa, um ato de misericórdia. Misericórdia para o vivo e misericórdia para a alma que quer descansar. Ela concluía: o luto não se fecha com mãos que agarram, fecha-se com mãos que entregam. E isso para a alma é alívio. Santa Teresa dizia que o terceiro tipo de objeto que jamais se deve guardar de um falecido é tudo aquilo preservado por medo. Símbolos guardados só por via das dúvidas, objetos retidos por temor de desgraças, pertences que a família acredita que devem ser mantidos porque senão algo ruim vai acontecer. Ela descrevia-o como o objeto que não vem do amor, mas do medo. Esse objeto fere a alma. Para a santa, este era um dos laços espirituais mais nocivos e silenciosos entre os vivos e os falecidos. Não porque o objeto tenha poder, mas porque o medo com que é guardado se torna uma prisão emocional, uma prisão que a alma percebe intensamente. Santa Teresa dizia: o que se guarda por medo acorrenta, o que se guarda por fé liberta. E explicava que muitas famílias, sem perceber, retêm objetos do falecido como amuletos protetores, medalhas que ele usava para se sentir seguro, amuletos culturais, objetos da sorte, coisas que carregava por medo da doença, do mal, da pobreza, da solidão. Mas quando o vivo preserva esses objetos a partir da mesma emoção, o medo, então a alma do falecido percebe que a família permanece presa em algo que ele próprio não conseguiu curar em vida. Santa Teresa dizia algo que impacta profundamente. A alma sofre quando vê que o seu medo foi herdado. Ela explicava que, quando alguém guarda um objeto por medo, o que realmente preserva não é o objeto, mas a ferida espiritual que o medo causou. Uma ferida que o falecido já não pode explicar, corrigir ou libertar, mas sente viva naqueles que ficam. Santa Teresa relatava que em muitos lares encontrava objetos que o falecido carregava para proteção. Uma fita amarrada ao pulso, uma figura guardada no bolso,
uma medalha supersticiosa, um papel dobrado 7 vezes, um objeto herdado com medo, uma pedra que nunca deixavam em casa. E quando o falecido partia, a família mantinha aquele objeto como se fosse um talismã, temendo que, se o soltassem, algo ruim lhes poderia acontecer. Ela afirmava: a alma sente esse medo como se o coração vivo lhe estivesse a dizer: não estou seguro sem ti. E isso entristece-a espiritualmente como poucas coisas, porque a alma sabe que já não pode proteger, já não pode sustentar, já não pode cuidar como antes. E ver a sua família agarrada a um objeto por medo fala sentir uma dor profunda, a dor da impotência. Santa Teresa dizia: a alma quer que confies em Deus, não no que ela carregava por medo. Ela insistia que muitos destes objetos não vinham do amor, mas da insegurança humana. E quando o vivo os guarda, só por precaução, está a herdar uma corrente que o falecido já não quer que ninguém carregue. Santa Teresa afirmava: o medo não se herda sem ferir, e a alma chora quando vê que o seu medo ainda vive no seu lar. Ela contava que numa casa onde viveu por um tempo, tinham guardado um pequeno objeto que o pai sempre carregava no bolso. Ele dizia que sem aquele objeto, algo ruim poderia acontecer. A família, após a sua morte, preservou aquela peça com o mesmo medo. Não com fé, não com amor, mas com a angústia de perder a proteção. Ela dizia: a alma via aquilo como um sinal de que a sua família não tinha entregado o seu medo a Deus, e isso aumentava o seu sofrimento, não porque quisesse voltar, mas porque sentia que a sua memória arrastava consigo uma ferida que não cicatrizava. Santa Teresa explicava que o cristão não deve viver herdando medos. A fé não se constrói sobre o medo. A confiança em Deus não repousa em talismãs. A memória do falecido não deve tornar-se superstição. Ela dizia que o medo guardado num objeto torna-se uma sombra sobre a alma. E essa sombra pesa sobre o falecido porque percebe que a sua família não confia na providência, mas em algo material que ele próprio talvez usasse a partir da sua fragilidade. Santa Teresa afirmava algo impressionante. A alma não quer que segures o que ela usava por medo, quer que segures a tua fé. Por isso pedia tão claramente para não guardar objetos do falecido, cuja única função era proteger do medo. Nem fitas, nem pedras, nem amuletos, nem papéis ritualizados, nem talismãs populares, nem objetos que ele carregava, para que nada lhe acontecesse. Ela dizia: Deus não protege através do medo, o medo só protege a sombra. E um lar cristão não é feito para sombras, é feito para a luz. Santa Teresa ensinava que o verdadeiro gesto de amor para com um falecido não é guardar o que ele usava por medo, mas entregar esse objeto, deixá-lo ir, libertá-lo e rezar para que a alma encontre paz e descanso em Deus. Ela afirmava: a alma alivia-se quando vê que os seus medos já não vivem no seu lar. E acrescentava com uma suavidade profundamente teresiana: a memória deve ser amor, o medo deve ser entregue. Por isso este tipo de objeto, o guardado por medo, é um dos mais perigosos espiritualmente, porque não une, acorrenta, não consola, inquieta, não protege, confunde, não cura, prolonga a ferida. E tanto a alma do falecido quanto o coração do vivo acabam presos nessa mesma emoção, uma emoção que não pertence a Deus. Santa Teresa concluía claramente: não guardes o que vem do medo, guarda o que vem do amor, e isso liberta a ambos. Santa Teresa dizia que o quarto tipo de objeto que um cristão jamais deve guardar de um falecido é tudo aquilo que se preserva por culpa, como se o objeto pudesse reparar algo que o coração não soube dizer ou fazer a tempo. Ela afirmava: a alma não quer ser lembrada com culpa, mas com misericórdia. E acrescentava que a culpa é um dos pesos mais destrutivos para a relação entre um vivo e um falecido, porque quebra a paz interior, escurece a memória e, acima de tudo, fere profundamente a alma que já partiu. Santa Teresa explicava que quando alguém guarda um objeto do falecido como forma de penitência, para compensar o que não foi feito, o que não foi dito, o perdão que não chegou, o abraço que faltou, a disputa que aconteceu, esse objeto torna-se um laço tóxico,
uma ferida aberta que a alma percebe com tristeza. Ela dizia: o objeto que vem da culpa não cura o vivo e entristece o falecido. Porque culpa não é amor. Culpa é ausência de amor aceite. Santa Teresa contava que numa das suas experiências mais profundas, percebeu a dor de uma alma que via como a sua família guardava um objeto muito pessoal dela, uma carta nunca entregue, como símbolo do sinto muito que nunca chegou. A pessoa que ficou viva guardava-a como penitência. Lia-a todas as noites, chorava sobre ela, mantinha-a como lembrete do perdão que nunca pediu. Santa Teresa dizia: a alma sofria porque via o coração parado. E explicava que o falecido não quer ver a sua família presa na culpa, porque a culpa impede o amor, e o amor é a única coisa que consola a alma depois de partir. Ela afirmava: a culpa amarra o vivo à terra e amarra a alma à sua tristeza. Isto não significa que a alma não possa avançar, mas que percebe a carga emocional da família e sente dor, porque entende que a culpa não vem de Deus, mas da ferida. Santa Teresa insistia: não guardes o que te acusa, guarda o que te une em Deus. Porque a culpa, ao preservar um objeto, torna-se um sacramento de dor, algo que o vivo olha todos os dias e diz a si mesmo: falhei, não fui suficiente, não cheguei a tempo. E a alma ouve esse lamento. Ela dizia: a alma quer ser perdoada e perdoar, mas a culpa não permite que essa voz seja ouvida. Santa Teresa contava que muitas pessoas guardam uma roupa que o falecido usava durante uma discussão, um objeto que ele deu que não foi suficientemente valorizado, uma carta nunca respondida, um anel que se queria devolver, uma foto que lembra palavras duras, um objeto quebrado no meio de um conflito. Não porque amam, mas porque se acusam com aquele objeto. Ela dizia que aquele objeto não é memória, é ferida. E explicava que a alma do falecido, quando percebe esta ferida naqueles que ama, sente uma profunda dor espiritual, porque nada mais pode fazer senão desejar que a culpa se transforme em perdão. Santa Teresa afirmava: a alma sofre quando vê que a sua partida não trouxe paz, mas autoacusação. E isso, segundo ela, é uma das dores mais intensas para um falecido, ver os que ficam carregarem uma culpa que não deveriam carregar. Vê-los torturarem-se com objetos que deveriam ter sido entregues a Deus. Ver que a memória foi contaminada com uma ferida que não sara. Ela dizia que a alma quer que lembres o bem, não que te tranquem no que faltou. Por isso Santa Teresa alertava que guardar um objeto por culpa é quase como dizer à alma: não vou deixar-te descansar porque eu também não descanso. A santa explicava que o verdadeiro amor cura o passado. A culpa encerra-o. E acrescentava: enquanto guardares o que te acusa, o teu coração não poderá receber a paz que Deus te quer dar. Santa Teresa insistia que os falecidos, agora nas mãos de Deus, desejam apenas uma coisa para os que os amam: paz. Não reparação impossível, não penitência eterna, não castigo emocional, não autorressentimento, apenas paz. Ela afirmava: a alma que já viu a Deus não deseja vingança, nem castigo, nem dívida emocional. Deseja que a sua família viva livre. Por isso pedia que os objetos guardados por culpa fossem entregues, não como abandono, mas como ato de fé. Santa Teresa dizia: liberta o que nasceu da tua ferida, e Deus libertará o teu coração. E a sua frase mais bela foi esta: a alma não quer que carregues a sua sombra, quer que recebas a sua luz. Isso, em essência, resume tudo. O objeto guardado por culpa não é memória, nem homenagem, nem amor. É a ferida que ainda não foi transformada. E para Santa Teresa, esse objeto aumenta a dor do falecido, porque ele vê que a sua partida não abriu a porta para a reconciliação, mas para a tortura interior. Ela concluía: Deus não te pede que guardes o que te fere, pede-te que guardes o que te une a Ele. Santa Teresa dizia que o quinto tipo de objeto que um cristão jamais deve guardar de um falecido é tudo aquilo que se preserva por ressentimento, pela ferida não perdoada, pelo rancor que ficou suspenso no ar,
quando a morte chegou cedo demais. Ela explicava-o com uma força que abalava o coração. O ressentimento não morre com o corpo. Permanece no coração do vivo e a alma sente-o como um frio que a fere. Para Santa Teresa, guardar um objeto do falecido com raiva, rancor ou amargura é uma das formas mais dolorosas de reter a sua memória. Não pelo objeto em si, mas pelo sentimento que o acompanha. Ela dizia: o objeto que segura o ressentimento também segura o sofrimento para a alma, e isto é profundamente grave. Santa Teresa contava que em muitas famílias a morte chega quando ainda há palavras por dizer, reprovações que não foram expressas, perdões que não foram pedidos, feridas que não foram fechadas, distâncias que se prolongaram demais. Às vezes a morte não avisa, e o que o coração não pôde curar em vida permanece congelado no tempo. Ela afirmava: o que o coração não perdoou, a mão guarda. E então acontece algo triste. Aquele objeto, uma carta, uma joia disputada, um presente rejeitado, um documento, uma fotografia ligada a uma mágoa, é preservado não como memória, mas como testemunho da dor. Um testemunho que, cada vez que é olhado, reabre a ferida. Um testemunho que torna a memória mais fria. Um testemunho que a alma do falecido percebe como uma sombra sobre o seu nome. Santa Teresa dizia: a alma sofre quando a sua memória se torna uma reprovação. Ela explicava que o falecido, uma vez diante de Deus, vê a sua vida com clareza, com humildade, com verdade. E nesse estado, a última coisa que deseja é que alguém guarde um objeto que represente um conflito que ficou sem resolver. Santa Teresa escreveu: a alma deseja ser lembrada com amor, não com a ferida que causou. E acrescentava que, quando alguém guarda um objeto como símbolo de uma raiva que nunca foi resolvida, a alma sente essa raiva como um peso, não porque esteja presa, mas porque a falta de perdão do vivo a magoa profundamente. Ela explicava que o ressentimento na terra cria um eco no espírito, um eco que fere, um eco que inquieta, um eco que chama. Santa Teresa afirmava: o que guardas com raiva fala à tua alma mais do que as tuas mãos. E a alma do falecido ouve essa linguagem. Sente-a como tristeza, como distância, como uma fronteira que não foi dissolvida, embora já não haja tempo nem espaço para reconciliar fisicamente. Ela dizia: a alma quer paz, mas a falta de perdão entristece-a. Santa Teresa contava que uma mulher guardou o relógio do irmão falecido durante anos. Um relógio que ele lhe dera num momento de reconciliação que nunca foi completada. A mulher guardava-o, sim, mas com ressentimento. Olhava para ele com raiva. Apertava-o com dor. Escondia-o como castigo emocional. Via-o como símbolo do que ele não foi. Ela afirmava: a alma via aquele relógio como um espinho que não podia remover porque não lhe pertencia, mas ao coração ferido da mulher. Santa Teresa dizia que, quando um vivo guarda um objeto por ressentimento, acontece algo muito profundo espiritualmente. O coração não perdoa. A alma não encontra paz. A memória não se purifica. A despedida não se completa. Ela repetia: o ressentimento é uma corrente para o vivo e lágrimas para a alma. Santa Teresa sabia bem que ninguém quer guardar ressentimento. Que o ressentimento não é orgulho. É dor presa. É a ferida que não soube cicatrizar. É a palavra que faltou. O abraço que nunca chegou. O pedido de desculpas que morreu no silêncio. Ela dizia com ternura: o ressentimento nasce do amor ferido. Por isso pedia que esses objetos fossem doados. Não destruídos, não jogados fora com raiva, não esquecidos abruptamente. Doados. Ela afirmava: todo objeto guardado com ressentimento deve ser libertado para que ambas as almas possam descansar, porque tanto o vivo quanto o falecido merecem paz. Ambos merecem reconciliação. Ambos merecem ser libertados do peso emocional que os amarra do lado errado. Santa Teresa dizia: o perdão não muda o que aconteceu, muda o que a alma sente. E explicava que quando esse objeto é entregue a Deus, quando é libertado com oração,
Quando se faz um ato sincero de perdão, algo espiritual acontece. Ela afirmava: a alma alivia-se, o coração acalma-se e a memória purifica-se. Por isso insistia: não guardes o que mantém uma ferida viva, porque esses objetos, segundo a santa, aumentam a dor do falecido. Não o condenam, não o prendem, mas entristecem-no profundamente. Ela concluía com uma frase que não esquecereis: o ressentimento é a memória que ainda não foi amada por Deus, e alertava: não guardes objetos que nasceram da raiva. Guarda apenas o que pode ser transformado em luz. Santa Teresa dizia que o sexto tipo de objeto que um cristão jamais deve guardar de um falecido é tudo aquilo que continha o seu cotidiano mais íntimo, especialmente quando esses objetos estão marcados pelo desgaste da rotina, pelo cansaço ou pela estagnação espiritual. Ela referia-se a objetos que não são dramáticos, nem tristes, nem emocionalmente intensos, mas que carregam consigo a energia do tempo parado. Ela dizia: há objetos que não pesam pela dor, mas pela vida que já não vive neles. Para Santa Teresa, este tipo de objeto era um dos mais perigosos porque quase sempre é guardado sem pensar. Roupas muito usadas, sapatos gastos, uma carteira, um caderno pessoal, um travesseiro onde dormiam, a sua cadeira favorita, o seu lugar à mesa, utensílios que usavam todos os dias, pentes, escovas, óculos, coisas simples, coisas normais, coisas que ninguém pensaria terem peso espiritual. Mas ela dizia que a alma sente pesar quando vê que a sua vida está presa em objetos que já não servem para amar. Ela não falava de todas as coisas cotidianas, mas daquelas que funcionavam como uma extensão do dia a dia do falecido, objetos que absorveram o seu cansaço, a sua rotina, a sua luta interior, o seu desgaste emocional ou físico. Santa Teresa explicava que, quando uma pessoa morre, os objetos que usava todos os dias ficam impregnados do que já não se move. Não a alma, não a sua energia, não o seu espírito, mas o seu tempo parado no tempo. Ela dizia: o objeto que guardas por hábito amarra-te ao tempo que já passou, e isso afeta profundamente o luto. Segundo a santa, este tipo de objeto produz uma dupla estagnação. Estagnação para o vivo, que sente que o falecido continua a ocupar um lugar que já não lhe pertence. Estagnação para a alma, que percebe que a sua família está imóvel, não avançando, não permitindo que a vida continue. Santa Teresa afirmava: a alma quer ver os seus entes queridos caminhando, não parados na sombra do que foi. Ela contava que numa casa que visitou, a família tinha deixado intacta a poltrona onde o avô se sentava todas as tardes. Ninguém ousava movê-la. Ninguém queria usá-la. Ninguém queria mudar a sua posição. Era como se o avô ainda estivesse ali. A santa dizia que a alma via aquela poltrona como um lembrete de que a sua família ainda vivia com ela, mas não com Deus, porque o lar não caminhava para a vida. Tinha ficado preso num canto do passado. Santa Teresa explicava que manter tais objetos cotidianos cria uma espécie de espaço parado na casa. Um ambiente onde a vida não renova os seus ciclos, onde os ritmos naturais param, onde a família permanece emocionalmente congelada. Ela afirmava: a alma sofre quando vê que a sua ausência não abriu portas, mas fechou caminhos. E isto é profundo para Santa Teresa. Este tipo de objeto não deve ser guardado, não porque seja mau, mas porque impede o processo espiritual do luto de avançar. Ela dizia: o coração que não solta o cotidiano não pode receber o eterno. E acrescentava que a alma, quando parte, quer ver aqueles que ama continuarem a reconstruir a sua vida, abrir janelas, mover móveis, renovar espaços, respirar ar novo. Mas quando tudo permanece igual, a roupa no mesmo lugar, os sapatos guardados, a poltrona intacta, a mesa intocada, a alma percebe isso como tristeza profunda. A alma sente que a sua família ainda vive com a sua sombra. Santa Teresa explicava que estes objetos podem tornar-se altares involuntários do passado. Não são olhados com dor, nem com obsessão, nem com ressentimento. São olhados com estagnação, com a sensação de que a vida parou no dia em que o falecido partiu. Ela afirmava:
A alma quer ver os seus entes queridos vivos, não congelados no dia da sua partida. Por isso insistia que esses objetos devem ser doados, presenteados, transformados, limpos, renovados, não destruídos com raiva, mas doados com amor. Ela dizia: a alma alegra-se quando vê movimento nos seus entes queridos, porque significa que não ficaram presos na ausência, mas caminhando para Deus. Santa Teresa era muito clara. Não guardes o que para a vida, guarda o que a ilumina. E concluiu com uma frase profundamente sua: a memória que dá vida é santa. A que para a alma não o é. Este tipo de objeto, dizia ela, aumenta a dor do falecido, porque o faz sentir que a sua partida não produziu renovação espiritual, mas paralisia emocional. E essa paralisia é uma das coisas que mais entristece uma alma que já viu a luz de Deus. Santa Teresa ensinava que o 7º tipo de objeto que jamais se deve guardar de um falecido é tudo aquilo que preserva a energia das suas decisões não cumpridas, dos seus projetos inacabados, das suas promessas pendentes, os objetos que eles próprios deixaram incompletos e que o vivo transforma num santuário silencioso do que poderia ter sido. Ela explicava-o com uma frase que move as profundezas. A alma sofre quando vê a vida que não pôde completar retida na terra. Para a santa, este tipo de objeto é o mais perigoso espiritualmente. Não pelo que são, mas pelo que representam. O peso do tempo que não voltou, os sonhos que não se realizaram, as tarefas que ficaram suspensas, os projetos que a morte interrompeu. Ela dizia: o que ficou pela metade torna-se uma corrente se o vivo o guarda com dor. E estes objetos podem ser os mais simples: um caderno cheio de planos, um projeto iniciado, uma ferramenta que usavam para um sonho pendente, uma carta que planeavam enviar, uma mala pronta para uma viagem que nunca aconteceu, uma obra artística inacabada, uma inscrição não usada, um presente não entregue. Santa Teresa afirmava que esses objetos não guardam apenas memória, guardam intenção, guardam movimento parado, guardam um eco que a alma percebe profundamente. Ela dizia: a alma sente pesar quando vê que os seus desejos terrenos continuam a respirar em objetos que já não lhe pertencem. O mais surpreendente deste ensinamento é que não se trata de dor, culpa ou ressentimento. Trata-se de algo muito mais misterioso: a energia do inacabado. Para Santa Teresa, manter estes objetos coloca a alma em tensão espiritual. Uma espécie de dor doce, mas dor ainda assim, porque vê que aqueles que ama continuam a olhar para o que não pôde ser, em vez de olharem para Deus. Ela explicava: a alma deseja que o inacabado seja doado, não preservado, porque o inacabado pertence ao tempo, e a alma já não vive no tempo, vive na eternidade. Santa Teresa contou um dos testemunhos mais comoventes da sua vida. Um jovem tinha morrido com um projeto que ansiava completar. A sua família, no seu amor profundo, guardou cada objeto relacionado com isso. Não para lembrá-lo, mas para manter vivo o desejo que ele não pôde cumprir. Ela dizia que a alma via aqueles objetos como um chamado para o que já não devia olhar. E isso, para uma alma que já viu a eternidade, é dor imensa. Porque a alma não quer que os vivos vivam a olhar para trás. Não quer ver a sua família segurando o seu sonho incompleto como se fosse um altar. Não quer que retenham algo que pertence ao passado e nunca voltará. Santa Teresa explicava que este tipo de objeto torna-se uma dupla prisão. Prisão para o vivo, porque sente que deve completar o que o falecido não pôde ou guardar o objeto como uma espécie de obrigação emocional. Prisão para a alma, porque percebe que a sua família carrega um peso que não lhes pertence, como se a sua vida inacabada se transformasse em herança obrigatória. Ela afirmava: a alma entristece-se quando vê que os seus sonhos terrenos se tornam fardos para os seus entes queridos. E dizia que o inacabado deve ser entregue a Deus, não preservado, não adorado, não transformado em santuário, não guardado como símbolo de um dia. Santa Teresa explicava que os objetos que guardam a energia do que o falecido não conseguiu completar têm um efeito espiritualmente devastador. Impedem a família de seguir em frente. Mantém a casa num estado de espera.
geram a sensação de que algo falta, alimentam a tristeza silenciosa, projetam um luto sem fim, aumentam a dor da alma. Ela dizia: a alma não quer que completes o que ela deixou, quer que completes a tua própria vida. E isto é profundamente libertador. Santa Teresa enfatizava que os falecidos não carregam frustração na eternidade. Em Deus, tudo se cumpre, tudo se completa, tudo se ilumina. O que não foi alcançado aqui não importa lá. Mas os vivos carregam esse sentimento. E quando guardam objetos que representam as pendências do falecido, alimentam um luto que nunca termina. Ela explicava: o inacabado pertence ao tempo, e o tempo já não lhes pertence, pertence a ti. Por isso, Santa Teresa dizia que estes objetos, os que contêm sonhos suspensos, são os que mais aumentam a dor da alma, porque a alma, a partir de Deus, já não quer olhar para o que não foi. Quer olhar para o que é: paz, eternidade, luz. Ela afirmava: não guardes o que a alma já não deseja, doa o que nunca se cumpriu. E acrescentava algo que a sua audiência sentirá profundamente: o verdadeiro amor não preserva o inacabado. Doa-o para que Deus o complete. Por isso Santa Teresa pedia com mais força do que qualquer outra coisa: não guardes os projetos incompletos do falecido, não guardes sonhos parados, não guardes desejos que já não pertencem ao tempo, porque fazê-lo segura a alma num eco do passado que ela já superou. E segura o vivo numa dor que Deus não quer para ele. Santa Teresa dizia: o lar não deve ser um museu de talvez, deve ser um templo do agora. E concluía com a sua frase mais forte sobre este assunto: onde se guarda o inacabado, a alma chora; onde se doa, a alma descansa. Santa Teresa ensinava que um lar, tal como um coração, torna-se um espaço espiritual. Não é simplesmente um lugar onde se dorme ou se guardam coisas. É um lugar onde a alma respira, reza, lembra e ama. E é por isso que ela alertava com tanta força sobre os objetos que podem aumentar a dor de um falecido. Não por superstição, não por medo, não por crenças estranhas, mas porque ela entendia que cada objeto é uma pequena linguagem do coração, uma linguagem que fala aos vivos e também aos que já partiram. Ela dizia: a alma sente o que o coração abraça e também o que se recusa a soltar. Um lar cheio de objetos que nascem da dor, do medo, do ressentimento, da culpa ou do tempo parado não é um lar consagrado à luz. É um lar onde a memória não flui, onde o luto não cura, onde a presença do falecido não encontra descanso completo, porque o coração vivo não encontra paz. Santa Teresa dizia que a morte não corta os laços do amor, mas pede que o amor mude de forma, que deixe de ser posse e se torne oração, que deixe de ser apego e se torne entrega, que deixe de ser passado e se torne esperança. Ela afirmava com uma ternura que atravessa séculos: a alma não deseja ser guardada em objetos, deseja ser guardada em Deus. E isto muda tudo, porque, segundo ela, quando uma família guarda coisas que nascem da dor profunda, a alma sente uma espécie de chamado para aquilo que já não lhe pertence. Já não pertence ao tempo, nem à terra, nem à matéria, mas à eternidade. Mas o coração vivo, com amor ferido, com medo ou com nostalgia, retém-na sem saber. Santa Teresa dizia: o que guardas sem paz torna-se uma sombra para a alma. Por isso ela alertava que havia coisas que nunca deveriam ser preservadas. Não porque a alma esteja presa, não porque não possa seguir o seu caminho, mas porque a tristeza viva pesa, porque o luto não fecha, porque a família permanece parada num canto do tempo que já não existe. Ela afirmava: a alma que vê os seus entes queridos parados sente uma dor que não vem do seu destino, mas do amor que não os deixa avançar. Mas Santa Teresa também ensinava que tudo isto tem solução. Que não há objeto que não possa ser doado, que não há memória que não possa ser purificada, que não há ferida que Deus não possa curar, que não há despedida que não possa tornar-se bênção. Ela dizia que o verdadeiro amor liberta, não retém,
Por isso ensinava que soltar estes objetos é um ato de misericórdia. Misericórdia para a alma, misericórdia para a família, misericórdia para si mesmo. Quando uma família doa o que já não deve guardar, o lar respira, o coração abre-se, a vida continua, a graça de Deus entra, a memória do falecido torna-se luz e a alma sente profunda paz. A paz de ver os seus entes queridos livres de correntes, livres de sombras, livres de pesos que nunca deveriam ter carregado. Santa Teresa explicava que, quando se liberta o que pertence ao passado, a alma sente alívio. Quando a família solta o que nasceu do medo, a alma sorri. Quando o que nasceu do ressentimento é libertado, a alma descansa. Quando o inacabado é doado, a alma eleva-se. Quando o que dói deixa de ser guardado, a alma encontra serenidade. Ela dizia: Deus não está no objeto, Deus está na entrega, e essa entrega é a verdadeira cura. Por isso, esta não é uma mensagem de perda. É uma mensagem de libertação, de esperança, de renovação, de amor que cresce, não que desvanece, de luto que transforma, não que congela, de uma alma que se alegra ao ver a sua família abrir as mãos para receber a paz de Deus. Santa Teresa concluía com um ensinamento que toca o coração de qualquer um que o ouça. O que guardas com amor puro permanece. O que guardas com dor, para. E o que doas com fé, Deus transforma em luz para ambos. Esta é a chave final. Não se trata de esquecer, não se trata de apagar. Não se trata de largar o falecido. Trata-se de largar a dor, de largar a ferida, de largar a sombra, de largar o que impede a alma de descansar e o vivo de viver. Porque só assim o amor se torna eterno. Só assim a memória se torna céu. Só assim o lar se torna luz. Só assim a alma encontra a paz que Deus lhe quer dar. E Santa Teresa termina com a frase mais bela de todas: Não guardes o que dói, guarda o que une em Deus.